Senador, o senhor chegou a produzir um relatório paralelo, a gente vai falar sobre isso também aqui nessa entrevista. Mas eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte: esse relatório que foi apresentado ontem, ele ainda deve passar por mudanças na sua avaliação até a votação na semana que vem? Você tem a necessidade de fazer alguns ajustes do ponto de vista de erros materiais, pequenas omissões. É um documento muito grande, produzido pelo senador Renan Calheiros, e a gente já apresentou esse compromisso, que tem essas falhas, e vem fazendo esse trabalho de pente fino, inclusive contando com a colaboração de voluntários que estão se mobilizando durante toda a CPI e também agora nessa reta final. Que falhas seriam Mas acho que não essas? grandes. Você tem erros, às vezes, de descrição mesmo, é questão de erro material, como a gente chama, né? Não é que tenha indiciado erradamente alguém ou coisa parecida. Porque você tem erros no texto e existe um ponto específico que é relativo à crise de Manaus, onde existe uma demanda tanto do senador Omar Aziz como do senador Eduardo Braga, que são do estado do Amazonas, para que você reforce mais o capítulo que cuida disso. Isso deve ser feito pelo relator no aditamento de voto. Mas eu acho que nenhuma mudança substancial deve acontecer, apenas esses ajustes, correções e algumas inclusões. Qual é a expectativa do senhor, senador, a respeito da reação dos órgãos competentes a partir de agora, né? Passada a possível aprovação do relatório, o Ministério Público e a Câmara dos Deputados, né? Sendo que a Procuradoria-Geral da República e o presidente da Câmara são duas figuras que têm uma atuação aí garantidora ao presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê o que vem pela frente a partir da possível aprovação? E também queria saber do senhor se as discussões caminham para uma aprovação fácil desse relatório na semana que vem. Eu acredito que o relatório será aprovado com tranquilidade. É natural que você tenha debate político, discussão, mas a aprovação é bastante segura. E com relação à postura de Augusto Aras e depois da Câmara dos Deputados, a gente tem que separar os papéis. O Augusto Aras tem a obrigação de agir. Ele vai receber uma notícia de fatos criminosos, vários deles muito bem documentados. Ele tem que tomar providências com relação a isso. Uma omissão dele pode configurar até crime de prevaricação, uma vez que ele tem uma relação pessoal com o presidente da República. Já a Câmara dos Deputados, para ser provocada, ela vai ter que receber esse relatório encartado em algum pedido de impeachment, né? Não é simplesmente entregar o relatório para o Lira e o Lira de ofício pedir para fazer alguma coisa. Isso não existe. Mas é muito provável que alguma entidade da sociedade civil faça esse pedido de impeachment, faça essa apresentação, tendo como base o relatório, e aí o natural seria que o presidente Arthur Lira despachasse esse pedido, mas nós sabemos que ele tem uma quantidade imensa de pedidos, vários deles muito bem fundamentados, e ele se recusa a despachar. Então o senhor acredita que mesmo com esse relatório, tudo que foi apurado nesse período da CPI, dificilmente a gente pode ter uma força maior neste momento em algum pedido de impeachment, considerando o histórico de Arthur Lira nesse sentido? Exatamente. Você tem hoje uma discussão do Supremo em andamento com relação a prazos. Se o presidente da Câmara dos Deputados tem o direito de simplesmente sentar em qualquer pedido de impeachment, não importa o conteúdo, e não despachar. Aí não está falando dele rejeitar ou dele aceitar, está falando dele simplesmente não despachar. E não é uma prática exclusiva do Arthur Lira. É importante reconhecer isso, por mais que eu seja um crítico do Arthur Lira. Todos os outros presidentes de Câmara fizeram isso, em algum momento. E é certo que o Supremo, ainda que exista hoje um temor de interferência em poderes, é certo que o Supremo precisa regular essa situação. Ninguém numa república democrática pode ter tanto poder concentrado isoladamente nas suas mãos. Isso gera entraves, gera prejuízos para o processo. Eu não estou dizendo aqui que qualquer processo de impeachment tenha que ser processado e ter andamento, não é isso. Mas você tem que ter o respeito de receber aquele documento e despachar, dizendo que não tem requisitos ou que tem, dizendo que precisa de maiores apurações. Tem falhas no nosso sistema democrático que não são novas e que a gente vai precisar corrigir em algum momento. Agora, senador, o Palácio do Planalto já anunciou que está preparando uma ofensiva contra esse parecer do senador Renan Calheiros, usando inclusive a AGU para recorrer à Procuradoria-Geral da República para pedir o arquivamento desse relatório, argumentando que a CPI não pode investigar o presidente da República e, enfim. Qual é a sua leitura a respeito disso, dessa reação do Palácio do Planalto? E também queria saber do senhor como que o senhor interpretou aquela gargalhada de ontem do filho do presidente,
Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, quando ele foi perguntado sobre a reação do presidente ao relatório. É uma reação tanto quanto infantil, né? A gente está falando de um presidente da República, de um senador da República e de 600 mil mortos. Então, piadinha e risada não me parece o melhor caminho, mais respeitoso, mais correto. A atuação da AGU, as respostas do Palácio, elas são previsíveis, é natural. Todo mundo que é denunciado, investigado por algum crime, em regra, tenta se defender usando todas as ferramentas. O fato de poder ou não apurar a conduta do presidente me parece bastante óbvio que sim, é possível. Não existe nenhum tipo de restrição dessa natureza. E também chama atenção o fato de que descobriram hoje, de que não poderia. A CPI tem 6 meses em andamento. É muito claro que o presidente da República vem sendo investigado ao longo de todo esse processo. Isso não foi surpresa para ninguém no relatório do senador Renan. E agora, 6 meses depois, descobrem que talvez não seja possível fazer essa apuração. É só um recurso de defesa, eu acho que não prospera. Acho que nenhum brasileiro hoje, mesmo o bolsonarista, tem dúvida de que Bolsonaro atuou prejudicando o combate à pandemia. Ele retardou a compra de vacinas, ele não esclareceu as pessoas, ele até hoje defende remédios que comprovadamente não funcionam, e quem diz que não funciona é o próprio Ministério da Saúde, através do seu órgão técnico. É lamentável, mas ele vai ter que enfrentar esse pedaço mais triste do nosso desastre por conta da pandemia. Senador Alessandro Vieira, qual foi o objetivo do senhor no momento em que o senhor elaborou um relatório paralelo à comissão da CPI da Covid-19? A preocupação sempre foi de dar uma contribuição, né, de garantir que você tem um padrão técnico naquilo que ele está fazendo. É tudo muito sério, né? A gente está falando de 600 mil mortos, milhões de contaminados, uma crise econômica em consequência da pandemia. Eu não posso permitir que você tenha delírios de política, de narrativa misturados nesse momento. Então a gente apresenta, como apresentou lá no começo. Lá no começo a gente apresentou um plano de trabalho que foi parcialmente seguido, mas ajudou a dar um norte por conta da experiência. Eu tenho 20 anos como delegado de polícia. Da mesma forma agora, a gente apresenta um documento que não tem nenhum objetivo de disputar voto com o Renan Calheiros. Não é um relatório paralelo, mas é um relatório técnico daquilo que eu encontrei e que vejo que está devidamente comprovado. E tem bastante diferença com aquilo que o Renan apresentou. Parte do que o senhor apresentou, de alguma maneira foi aproveitado, foi utilizado no relatório do senador Renan Calheiros? Sim, a gente conseguiu o que para mim é o principal ajuste, que é mostrar que o crime principal, o fato central da CPI, configura aquilo que se chama crime de epidemia agravado pelo resultado morte. Ou seja, a atuação do governo brasileiro, comandado por Jair Bolsonaro, diretamente por Bolsonaro, agravou a pandemia no Brasil. Os documentos, os depoimentos que nós colhemos apontam isso. Ele retardou a compra de vacinas, ele se recusou a fazer campanhas de esclarecimento e ele boicotou o máximo possível medidas que eram adotadas por prefeitos e governadores. A soma desses fatores fez com que nós tivéssemos milhares de mortes evitáveis. Os estudos variam entre 120 mil e 400 mil mortes evitáveis. É um crime gravíssimo. Esse é o centro da CPI. E aí você tem uma série de outras tipificações, uma série de outras condutas que são importantes e merecem ser mencionadas, mas você não pode perder o foco. Em investigações grandes como essa, perder o foco é uma armadilha muito comum. Você tem que manter o foco no que é principal. O principal é isso. O Brasil enfrentou a pandemia com um presidente da República irresponsável e que conduziu as coisas de uma forma que prejudicou diretamente os brasileiros. E ele precisa responder por esse crime. O senhor foi um dos defensores da retirada da tipificação de genocídio, né, nesse relatório. Queria que o senhor explicasse sua posição. O senhor acha que facilitaria, por exemplo, o trabalho do procurador-geral, daria discurso para ele no sentido de rotular esse pedido de indiciamento como inepto, como algo que não faz sentido? Sim, a gente tinha a compreensão e tem a compreensão de que não está configurado o crime de genocídio. É um crime muito específico, gravíssimo, previsto na legislação brasileira e também na legislação internacional, e que exige que a conduta seja destinada a uma determinada comunidade ou população com base em critérios religiosos, étnicos, de raça, enfim. E não foi isso que aconteceu no Brasil. No Brasil, a mortalidade, a tragédia foi ampla. E você configura muito melhor um crime contra a humanidade, previsto no artigo 7º do Estatuto de Roma, do que o genocídio, que está no 6º do mesmo Estatuto. E assim, não é por conta da minha opinião, é porque grandes especialistas estudaram o tema e apontaram nesse sentido. Eu posso citar rapidamente a professora Silvia Steiner e o professor Gustavo Badaró, que são duas referências nesse tipo de estudo.
Tem que ter muito cuidado técnico com as coisas para não converter o que é uma apuração que pode servir de exemplo para o mundo, do seu ponto de vista de responsabilidade, porque cada vez mais as pessoas têm que entender. Quem se coloca à disposição para assumir um cargo relevante, seja presidente, seja senador, tem que ter preparo e responsabilidade. Não é uma brincadeira. Quando você vai para um cargo desse, você passa a ter nas suas mãos a vida das pessoas. E você tem que se portar com respeito, com técnica, com qualidade de trabalho. Ninguém é eleito imperador do Brasil para fazer o que dá na cabeça. Você tem limites na Constituição, você tem limites na lei e tem que cumprir esses limites. O interesse público está acima de qualquer outra coisa. E a gente não viu isso na pandemia. Então, o crime contra a humanidade me parece bastante bem configurado. Vai permitir que o Tribunal Penal Internacional possa fazer uma análise sobre isso, ao mesmo tempo em que os outros crimes seguem o seu processamento ordinário aqui na Justiça brasileira. Eu acho que o trabalho final, claro, sempre vai ter reparos, vai ter algumas falhas pontuais, mas o trabalho final da CPI é muito válido e merece respeito. Senador, além de tudo isso que o senhor já nos disse, o que mais o senhor diria para aquelas pessoas que não acreditam muito nos resultados que podem ser obtidos a partir de uma comissão parlamentar de inquérito? Nós já tivemos no Brasil comissões parlamentares de inquérito que não devem nada, e nós já tivemos no Brasil comissões parlamentares de inquérito que geraram processos criminais com punições, condenações e cassação, inclusive impeachment de presidente da República. Isso pode acontecer e não depende da comissão parlamentar de inquérito. O trabalho da comissão se encerra na próxima semana com votação e aprovação do relatório. Daí para frente você tem outros atores atuando, você tem Ministério Público, você tem Polícia, você tem Justiça, você tem eventualmente a Câmara dos Deputados. E aí cada um vai ter sua cota de responsabilidade. No final das contas, a história vai cobrar de todo mundo. Como é que você se portou diante dessa dificuldade? A dificuldade chegou para todos os países do mundo, mas a forma como cada governante respondeu foi muito diferente. E hoje é muito difícil você explicar para qualquer país do mundo por que o Brasil agiu dessa forma e continua agindo. Nós só tivemos a divulgação do plano de vacinação para 2022 por conta da pressão em cima do ministro Queiroga. Quando nós aprovamos a terceira convocação dele para depoimento, no dia seguinte se publicou que teria uma programação para 22, que estavam organizando as compras, quem seria vacinado, quem não seria. Não é um bom plano, ele precisa ser corrigido ao longo do tempo, mas pelo menos nós temos agora a previsão de um plano. Porque esse negacionismo, essa tentativa de fingir que nada está acontecendo, é de uma estupidez cruel, porque mata as pessoas e mata a economia. Porque o retardo, qualquer retomada econômica é séria. Você não tinha previsão de contratação de vacinas para 22. O orçamento que Paulo Guedes traçou para vacinas para 22 é irrisório. Você acabou com o investimento em ciência e tecnologia. Então, essa soma de fatores prejudica demais os brasileiros. E a CPI teve um papel de botar muita luz, muito destaque, muita atenção e fazer com que o governo se movimentasse. Infelizmente, continua se movimentando de forma muito lenta e várias vezes equivocada. Senador Alessandro Vieira, senador líder do Cidadania no Senado, muito obrigada por ter estado conosco hoje aqui no Jornal da CBN, falando a respeito dos trabalhos da CPI, também desse relatório que foi apresentado, deve ser votado em breve. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Um abraço. Bom dia. Agora são 7h48.